cidade de Niterói. Ele foi pensado há 27 anos para ser uma ideia de uma Niterói futurista, uma Niterói moderna, uma Niterói antenada com a atualidade, mas que projeta um futuro de cidade. Então ele passou, quanto à arquitetura, ele é um símbolo de Oscar Niemeyer, ele passou a ser uma referência. Então você vai pegar a cidade do Rio de Janeiro, usa o MAC, na divulgação da Olimpíada do Rio, o MAC era um símbolo usado. Então ele tem uma importância arquitetônica, ele é um prédio icônico, de um arquiteto icônico, que fez diversas edificações, mas ele também passou a ser, que é uma função do museu, obviamente, passou a ser um abrigo da arte contemporânea, através da coleção João Santamini e da coleção MAC Niterói. Então a gente consegue ter esses dois, é um museu de duas partes, um museu arquitetura e um museu também que parte do seu acervo. Disputar com a arquitetura do MAC é muito difícil, porque disputar com Oscar Niemeyer, uns dizem que ele não foi generoso, outros dizem que ele foi muito generoso no prédio do MAC. Ele foi generoso pela beleza arquitetônica, sem dúvida, mas ele foi desafiador, no meu ponto de vista, com os curadores, com os artistas. Você imagina que para produzir uma exposição aqui, ela tem que ser pensada para esse museu. Então, quando a pessoa entra aqui, óbvio que ela quer ver a vista, óbvio que ela quer ver a genialidade, mas ela também é colocada para ver as obras de arte que estão aqui dentro, as exposições que estão aqui dentro, as atividades culturais, artísticas que estão aqui dentro. Não tem como você tentar apagar, e nem acho o nosso interesse, não pode ser interesse de nenhuma direção, apagar a arquitetura de Niemeyer, apagar o que esse museu simboliza do ponto de vista do local. Ele foi escolhido num local também icônico, então você junta tudo isso, localidade, você pode ver atrás, Baía de Guanabara em torno dele inteiro. Mas quando você coloca uma obra na parede, se você não imaginar que você não pode disputar com a arquitetura, mas você tem que se somar a essa arquitetura, você tem que dialogar com essa arquitetura, está fadado ao fracasso. E logicamente que para nós que trabalhamos no museu, a gente quer que a pessoa venha aqui não somente pela arquitetura, que ela venha aqui, possa ser pela arquitetura, pode ser pelo turismo, mas que ela saia daqui também levando bastante, um pouco daquilo que a gente possa dar a ela sobre a arte contemporânea brasileira. O nosso foco é a arte contemporânea brasileira. Tem exposições internacionais, mas o foco do museu é na arte brasileira. A gente tem exposições aqui, nenhuma delas é de longa duração, a ideia de exposição permanente do acervo. A gente sempre tem exposição do nosso acervo, mas as exposições são sempre temporárias. Elas duram normalmente 2 a 3 meses, a gente gosta de 3 meses. A gente tem 3 espaços internos expositivos mais ou menos definidos pela arquitetura, que é a varanda, o salão central e o mezanino, mas também a gente faz exposições na área externa, no pátio do museu e outros lugares que puder, na recepção do museu, enfim, onde tiver espaço a gente acha que é possível você montar uma exposição, é possível ter arte contemporânea por aqui. A seleção é feita pela direção do museu, na parte da direção artística fica a meu cargo, com a direção geral do museu. A gente não tem um curador ou uma curadoria específica, então a gente tem um plano museológico que debateu coletivamente a curadoria, o processo curatorial do museu. Então a linha que o museu vai tomar nos próximos 5 anos, qual tipo de exposição, qual tipo de artista, de arte ou de diálogo a gente quer fazer, e é a partir daí que a gente escolhe ao longo do ano. A gente prioriza projetos que tenham sido financiados por edital público, já que nós somos um museu público, então essa é a prioridade, por leis de incentivo, por editais municipais, estaduais e federais, mas também a gente convida alguns artistas e a gente dialoga e constrói como que vai ser feita para conseguir bancar essa exposição. A gente não tem hoje um orçamento próprio, nós somos do município de Niterói, mas não temos um orçamento próprio de montagem de exposição, então nós temos um orçamento de manutenção apenas, e todas as exposições que vêm, elas são ou com orçamento próprio ou com a gente fazendo um jeito de arrumar patrocínio para as exposições. É o mesmo processo que eu estava falando antes, ela é escolhida pela direção geral do museu. E a gente, a partir de ideias do que tem no nosso plano museológico, a gente vai pensando como montar. Atualmente, nesse momento na varanda do museu, a gente está filmando aqui, por exemplo, tem uma exposição que está falando sobre democracia. Então tem a ver com o que está acontecendo no mundo atual. A gente tem tentado construir no museu um museu da arte contemporânea brasileira e dos debates contemporâneos brasileiros, tentando trazer essa ideia de que a arte pode ser só arte, obviamente, a arte pode ser apenas a estética da arte, mas também o museu pode e deve debater o que está acontecendo na sua atualidade. Nós conseguimos fazer isso numa exposição, por exemplo, que é do nosso acervo. Então a gente trouxe Krasberg e Atos Vulcão, 2 artistas que estão no nosso acervo, que foram vandalizados na invasão dos palácios em Brasília, e a gente dialoga a partir desses artistas da sua arte e aí da nossa coleção com o fato que aconteceu no último período no nosso país.
hoje é feito por demanda, a gente não tem um educativo ativo no sentido da busca por escolas, uma parte boa e ruim de ser um museu tão importante, tão famoso, né? Acaba que a demanda das pessoas por virem ao museu é muito grande e acaba que a gente tem uma procura muito grande das redes, tanto público quanto particulares, de educação. A nossa visita é muito grande de escolas estaduais fora de Niterói. A gente também tem visita nas escolas municipais de Niterói, bastante, e das escolas particulares também daqui e do entorno. A chegada no museu, a gente tem monitores que são estagiários de diversas áreas, das artes, da história, do turismo, etc e tal, que eles também são uma metodologia de que a gente não aborda o visitante para explicar a obra. A gente espera que o visitante busque a informação caso ele deseje, porque a nossa ideia é de que o visitante ele pode interpretar as obras do jeito dele. A gente não induz a interpretação do visitante. Assim é feito o processo da mediação, por assim dizer, dentro do museu. A gente sempre tem dentro do museu um espaço, que a gente chama de espaço educativo, que são desenvolvidos algumas coisas lúdicas, alguns materiais, alguns jogos, algumas formas de brincar, especialmente desenvolvido para crianças, nesse caso, porque é um foco nosso tentar fazer com que a criança que vem ao museu, ela goste do museu, né? Ela tenha um espaço para ela poder também se entreter, entender a obra, a arte a partir do seu próprio conceito, dessa mesma ideia, mas através de jogos lúdicos que o setor educativo constrói. Então a gente tem um setor, especificamente dentro do museu, que cuida do educativo. A gente tem uma biblioteca dentro do museu, um departamento educativo, tudo faz parte de uma direção chamada Pesquisa e Pensamento. Está tendo um monte de visita, né? A gente está em período de férias, mas está tendo não visitas de escolas especificamente por causa das férias escolares. Mas você vai ver muita gente com filhos, né, crianças no museu, e hoje especificamente tem uma visita da colônia de férias do Morro do Palácio. A gente tem um morro aqui na frente do museu, que tem um outro prédio de linha mais dentro dele, que chama Maquinha, né? A gente chama ele de Maquinho, que é o módulo de ação comunitária do Morro do Palácio. E a galera lá do Morro do Palácio, do Maquinho, trouxe hoje as crianças aqui para conhecerem o museu. Então também a gente busca tentar dialogar com a nossa comunidade do entorno, né? No Conselho Deliberativo do museu, por exemplo, a gente tem uma indicação da Associação de Moradores do Morro do Palácio, exatamente para que a gente faça essa troca e busque esse público que muitas vezes não entende que o museu também é para ele, porque os museus foram construídos para não serem para essas pessoas, infelizmente, né? Então é importante que a gente repense e desconstrua essas ideias e traga outros corpos, outras pessoas para dentro do museu. A gente tem essa relação, né? O próprio Conselho Deliberativo, uma das coisas que a gente fez quando entrou no museu foi resgatar alguns elementos que eram da construção do museu. Então o que a gente faz? Esse conselho estava há muitos anos sem existir, então a gente propõe ao governo que retorne o Conselho Deliberativo do museu. Com a mesma quantidade de pessoas, para manter a mesma ideia inicial do museu, 21 pessoas, mas com uma diversidade diferente. E obrigatoriamente a direção do museu tem que indicar pessoas diversas, pessoas negras, pessoas LGBT. A gente hoje tem travesti no conselho, tem que chamar diversidade. E a gente buscou no Morro do Palácio, na Associação de Moradores do Morro do Palácio, uma dessas indicações. Então isso é uma das relações que a gente faz, mais um Maquinho também é outro ponto de relação. E hoje aqui vocês estão presenciando, né, um pouco isso, dessa relação de trazer a comunidade para cá. A gente já fez exposições, por exemplo, há pouco tempo atrás teve uma oficina de lambe que foi feita lá no Morro e o resultado da oficina foi exposta no museu. Então essas interações para nós são muito importantes. A gente tem funcionários do museu que moram no palácio, enfim, várias outras interações, não apenas tem que pensar o corpo funcional, pensar a frequência, mas também pensar o fazer artístico, né? Então eu dei 3 exemplos de instrumentos possíveis de a gente fazer com a comunidade do entorno. Eu carrego comigo essa minha parte da minha militância, né? Eu sou gay, sou militante do movimento LGBT, então acho que quando a gente chega num espaço, a gente também carrega consigo aquilo que você é, aquilo que você construiu na sua própria história. Então, quando eu vim para o museu, uma das coisas que a gente dialogou e a gente construiu isso no plano museológico, que era importante trazer corpos diversos para dentro do museu. Isso põe ao museu um desafio que é preparar o museu para receber essas pessoas, né? Não é só o diretor que é gay, a gente precisa ter toda uma equipe que entenda que as pessoas travestis têm direito de ocupar esse museu, as pessoas podem andar de mão dada, beijar na boca, enfim. E que a arte e a cultura de todas as pessoas, inclusive a comunidade LGBT, precisam ser reconhecidas e respeitadas dentro do museu. É muito comum a gente ouvir assim, mas os artistas tem um monte de artista gay, um monte de artista lésbica, né? Por que então isso tem um recorte específico? Porque essas culturas não são reconhecidas normalmente pelo Estado, não são reconhecidas pelos museus. Então você começar a identificar o que não é reconhecido pelo museu e passar a identificar é algo que é um processo importante na sociedade. O museu é onde também está institucionalmente reconhecido, né, a arte. Agora a gente saiba, né, óbvio que a gente sabe que não é isso, mas infelizmente ainda na nossa forma institucional de lidar com a arte, quando entra
uma obra, quando entra uma atividade no museu, ela passa a ter um reconhecimento. Então, por exemplo, o Ballroom, que vem, né, da comunidade LGBT, especialmente negra, nos Estados Unidos, começa lá uma cultura periférica, né, preta. Quando a gente convidou o pessoal do Ball para se apresentar aqui no museu, a primeira coisa que eles perguntaram, vai ser no pátio? E a gente falou, não, vai ser dentro do museu. Porque a gente acha que ser no pátio é novamente colocar na margem do museu. Então a gente quis botar dentro do salão central do museu para mostrar que essa também é uma arte que tem que estar na parte do museu. A gente ser pelas primeiras exposições. A gente tem, eu falei da coleção Satamini e coleção MAC. Uma das coisas que a gente tem tentado fazer é construir uma coleção mais diversa dentro do museu, né, com diversas outras personagens e pessoas e colocos dentro do museu. Então a gente começou uma coleção de bandeiras. Se for na recepção do museu hoje, tem hasteada, né, entre aspas, tem colocada, fixada na recepção do museu a bandeira LGBT e a bandeira do movimento trans. As duas primeiras bandeiras foram doadas para dentro do acervo do museu. E a gente vai ter outras bandeiras de outros movimentos sendo doadas também. Para entender que o museu também é um local de guardar a memória desses movimentos, a memória da sociedade. Se eu falei, né, que a gente precisa ter os debates contemporâneos, os movimentos sociais também trazem os debates contemporâneos. Então reconhecer esses corpos para nós é muito importante. E o que eu falei, obviamente você precisa fazer formação da sua equipe. Então não adianta a gente trazer uma ball e o segurança olhar de um jeito diferente, ou esquisito, entre aspas, né? Não adianta a gente trazer exposição de artistas periféricos e o montador destratar a artista. Então tudo isso é um processo que tem que ser construído junto com os funcionários do museu. Esse processo é um processo longo, não se constrói ele rapidamente. A gente está numa busca por esse processo. Mas eu acho que a gente está exatamente nesse caminho que eu falei nos 25 anos. Acho que eu mantenho exatamente a mesma frase, né? Eu acho que quando uma direção chega no museu, ele não pode querer apagar a história de quem chegou antes no museu. O museu foi construído durante esses 27 anos, naquela época dos 25. Cada diretor que passou por aqui deixou alguma coisa, deixou alguma semente, deixou alguma parte do seu conhecimento, do que trouxe. Muitas vezes a gente olha os objetos do passado com o olhar para o mundo atual. E é importante que a gente construa o futuro. Mas é importante reconhecer e entender como é que era esse passado. Né? Quando a gente fala do conselho, né, há 25 anos, aquele era o conselho que se pensava para museus na época. Ainda bem que não é mais. Que hoje o mundo pensa diferente, o mundo reconhece o museu como outro local. Há 25 anos a museologia pensava uma forma de museologia. Hoje tem uma nova museologia que pensa diferente. Mas eu acho que uma das coisas que eu falava e continuo falando é que eu acho que o MAC, ele é o símbolo de Niterói e muitas vezes ele se desconecta da vida do morador de Niterói. Eu sou de Niterói, nasci aqui, vivi aqui, estudei aqui, fiz universidade aqui e eu participei um pouco desse processo. Né? Quando eu nasci não tinha o MAC veio como um projeto de cidade, esse projeto foi tocado e às vezes a gente foi esquecendo dos artistas de Niterói, por exemplo, estarem aqui. É muito comum você vai em Nova York, você vai em Paris, você vai em Berlim, e os museus, porque o museu ele é museu de arte contemporânea, mas ele é um museu de arte contemporânea de Niterói. Ele não é um museu de arte contemporânea de São Paulo, de Nova York. Ele tem um de Niterói do lado, né? Todo entrevista gosta de falar de Niterói. Ele é de algum lugar, ele está situado em algum território. Então ele precisa dialogar com o seu território, né? É lógico que a gente quer que todo turista que vier no Rio de Janeiro, no Brasil, que venha a Niterói. A gente quer trazer essa pessoa para cá. Mas a gente quer também que essa pessoa que vem aqui veja a nossa coleção, mas veja que tem um artista de Niterói importante também, um artista que possa estar aqui dentro do museu e que a gente mostre nossa arte para fora. Então é um museu que eu digo, ele é de Niterói para o mundo, ele não é para Niterói. Por exemplo, ninguém acha errado o MoMA, que é o Museu de Arte Moderna e Contemporânea de fato de Nova York, dois, né, grandes, ninguém achou errado ele ter criado, ter desenvolvido os seus artistas. Ninguém achou errado o Basquiat ser uma coleção importante lá, ninguém acha errado Andy Warhol ser um dos artistas que eles promoveram, eles financiaram. Né, os donos do MoMA compraram financiaram aquelas obras, aqueles artistas que são importantes para a sua cidade. E a gente não pode fazer o mesmo, né? Porque a vida das pessoas é na localidade, elas moram naquele lugar. A economia gira dentro daquela localidade. E a partir dessa localidade é que você começa a repercutir da localidade para o estado, do estado para o país para fora do país. Se a gente pode ter um artista de Niterói reconhecido internacionalmente, por que não ter? Por que a gente vai abrir mão disso? Né? Simplesmente porque o museu tem que só falar para o mundo. Não, ele tem que falar para o mundo também a partir do seu local. É nisso que eu acredito.